Minha gente, nesse último bloco do Sim Notícias, nós vamos falar sobre cirurgias plásticas. O Brasil é um dos maiores do mundo em número de cirurgias, né, nesse ranking mundial. Mas é preciso tomar alguns cuidados antes de cada procedimento. Ao meu lado está o médico cirurgião plástico, Dr. Felipe Pitella, que vai conversar conosco sobre o assunto. Tudo bem, Dr. Felipe? Tudo bem, Cláudio. Dr. Felipe, que tipo de cirurgia plástica hoje é a mais procurada e o que o paciente, assim, os cuidados principais que o paciente deve tomar antes de se submeter a elas? Bom, atualmente uma das cirurgias mais realizadas é a mamoplastia, tanto uma mamoplastia de aumento, né, que seria a prótese de silicone, conhecida aí como silicone mamário mesmo, e a mamoplastia redutora, né? São cirurgias relativamente seguras, mas fundamental fazer um exame pré-operatório bem rigoroso, digamos assim, com exame de sangue, exames laboratoriais em geral, eletrocardiograma, avaliação do risco cirúrgico com o cardiologista, que vai fazer um eletrocardiograma e vai ver a possibilidade da cirurgia dar errado. A avaliação com anestesista também é fundamental. Isso tudo o médico ele deve no pré-operatório pesquisar, digamos assim, para a cirurgia transcorrer sem problema nenhum. É o risco cirúrgico que se faz em qualquer tipo de cirurgia, perfeitamente, né? é o mesmo. A cirurgia plástica, apesar de ser eventualmente uma coisa, digamos assim, acessória, ela requer também qualquer cuidado pré-operatório, como qualquer outra cirurgia mais fundamental. A gente nota, doutor Felipe, que, enfim, o número de cirurgias plásticas realmente aumentaram e o acesso também das pessoas a esse tipo de procedimento melhorou bastante. O senhor falou da cirurgia para o implante de silicone, a colocação de silicone. Sim. Hoje a gente nota, assim, cada vez mais cedo as mulheres usando dessa... Exatamente, As meninas hoje têm feito essa cirurgia em torno aí, a partir de 17, 18 anos, mas tem que ter muita cautela para fazer cirurgia abaixo dos 18 anos. Por quê? O organismo da mulher ele se desenvolve até a puberdade, digamos assim, os caracteres sexuais secundários, por exemplo, a mama. E é fundamental que esteja completo esse ciclo de desenvolvimento da menina para poder realizar essa cirurgia. Então, além dessa questão da puberdade já ter sido alcançada, é fundamental ter um bom senso do cirurgião para indicar a cirurgia, um consenso familiar, tem que ser muito bem conversado. Tem que ser bem discutido, né? E, obviamente, a indicação tem que ser muito bem feita, não pode ser um capricho da jovem que quer ter uma mama maior, não pode ser isso, tem que ser uma indicação bem precisa. Aquilo está afetando, de alguma forma, o desenvolvimento psicossocial da adolescente, então ela teria um ganho muito grande em colocar uma prótese naquele momento. Então, essa é a única ressalva para fazer uma cirurgia abaixo dos 18 anos. É um tipo de cirurgia também que tem sido muito usada por mulheres que tiveram problema de câncer de mama também, né? Sim, sim. Aí já tange mais o âmbito da cirurgia plástica reparadora, correção, né? Da correção mesmo. A paciente que fez cirurgia de mama, ela tem um transtorno muito grande depois da mastectomia, né, que é a retirada da mama, por não ter mais uma mama perfeita e a outra ausente. Então, a reconstrução é fundamental para a autoestima da paciente. Perfeito. Doutor Felipe, também muito se fala sobre a lipoaspiração, é um tipo de cirurgia que já tem bastante tempo e aqui no Brasil teve um boom em algum momento, hoje eu não sei como é que está a procura, que se tornou comum em muitos lugares, né? Ela é indicada para qualquer pessoa? Quais, assim, os critérios que devem ser levados em conta? Cláudio, primeira coisa, às vezes a paciente ela tem a ideia de que vai emagrecer realizando uma cirurgia plástica, por exemplo, a lipoaspiração. É um procedimento consagrado no mundo inteiro. Mas não se pode ter essa ideia de que com a lipoaspiração vou emagrecer. Não, isso não existe. A lipoaspiração é a retirada da gordura perfeitamente, mesmo. Ela é para gorduras localizadas, ela não é para emagrecer por inteiro a mulher. Então, assim... São regiões do corpo. Exatamente. A gordura aqui na região inferior do abdômen, que é difícil de controlar, às vezes no flanco, na cinturinha, que é difícil de perder apenas com dieta. Então, assim, é fundamental você ter uma paciente com o corpo já adequado para ser submetida a essa cirurgia. Não é emagrecer através da cirurgia. Isso às vezes causa muita dúvida nas pacientes que chegam com sobrepeso, às vezes até obesidade no consultório para querer fazer uma lipoaspiração. Isso aí tem que ser contraindicado pelo médico e um acompanhamento com o nutricionista para perder um pouco de peso para estar preparado para fazer cirurgia. O senhor falou sobre obesidade, uma outra cirurgia ligada a esse assunto também tem sido a bariátrica, né, muito famosa, a redução do estômago. Sim. Para que as pessoas realmente acelerem o processo de perda de peso, algumas pessoas realmente com uma necessidade em função da obesidade mórbida até, né? Sim. Agora, a cirurgia, o trabalho do cirurgião plástico também entra nesse contexto, que é na hora de reparar a questão da sobra de pele, né? Sim, a sobra de pele ela ocorre em praticamente 100% dos casos dos pacientes que são não tem jeito, não dá para escapar. Cirurgia bariátrica, não dá para escapar.
E essa sobra de pele ela acaba a longo prazo trazendo alguns transtornos para o paciente, como irritação embaixo das dobras da pele, né, que sobra muita pele. Então o cirurgião plástico entra nesse tempo para corrigir essas imperfeições. O resultado ele vai ser melhor, aquele excesso de pele que existia antes, ele vai ser removido e vai dar uma qualidade de vida melhor para o paciente, tanto estética como funcional também, evitar infecções locais e atritos. E para quem, assim, doutor Felipe, já está planejando fazer esse tipo de cirurgia, já é indicado, né, clinicamente, seria interessante já também fazer uma avaliação com um cirurgião plástico para o pós-operatório da bariátrica, no caso? O cirurgião plástico ele deve entrar no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Então, esperar então primeiro esse processo. Exatamente, espera o processo aí de estabilização do peso em torno de 6 meses com um peso estável, ou seja, o pós-obeso ele não está perdendo mais peso, ele já mantém um peso estável. Aí o cirurgião plástico entra para avaliar possibilidades de correção de excesso de pele, principalmente em coxas, abdômen, braços e mama. Entendi. Imagina que se ele ainda estiver no processo de perda de peso, é um trabalho perdido. Exatamente, é um trabalho perdido. Entendi. Bom, a cirurgia plástica, ela também é capaz de influenciar muito a autoestima? Como é que o senhor tem visto nas pessoas que passam por esse procedimento? Sim, as mulheres que realizam cirurgia plástica, elas têm assim, uma melhora da autoestima surpreendente, assim, tanto no pós-operatório imediato quanto no pós-operatório tardio. Assim. Obviamente, você tem que, no pré-operatório, informar a paciente das possibilidades de resultado, porque às vezes a paciente chega com uma expectativa de resultado que não é possível de ser atingida. Então, isso tem que ser muito bem conversado com o cirurgião plástico para evitar qualquer ilusão de resultado que a paciente possa ter. A pessoa sonha com o resultado que na prática não é possível. Ela vem com anseios que não é possível, não são possíveis de ser alcançados. Daí também a importância do profissional ser muito sincero nessas horas, né? Sim. Por isso que assim, a gente sempre recomenda que seja um cirurgião plástico vinculado com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para realizar esse tipo de procedimento, porque ele vai passar toda a formação dele para aquele momento, sendo muito franco com o paciente em todos os aspectos. Pois é, o senhor falou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muita gente diz, olha, eu vou ao consultório, mas fica até complicado pedir ali, né, a comprovação de que o profissional é formado naquela área ou não. Eu imagino que isso é possível direto no site da... Exatamente. O site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele disponibiliza uma busca por profissionais. Então, se você está em dúvida se aquele profissional ele é vinculado, ele é credenciado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você pode digitar o nome dele lá no site. Tem um campo de busca no site, busque seu cirurgião plástico. E lá já tem a relação dos médicos, exatamente, daquela região, e se aquele profissional que você está buscando, ele é ou não vinculado com a sociedade. Importante. Mas segurança para o paciente, para poder ficar tranquilo. Sem dúvida, uma tranquilidade. Agora, na opinião do senhor, seria importante, doutor Felipe, antes de uma cirurgia, principalmente das mais complexas, procurar a opinião de 2 ou até mais profissionais para ter uma segurança maior? É válido sim. Se a paciente mostrou-se insegura com a abordagem daquele cirurgião, não tem problema ela buscar uma segunda opinião. Isso aí é saudável, digamos assim, até para a relação entre o médico e o paciente. Ok, só para a gente finalizar, a gente sabe que a cirurgia plástica não é de hoje, mas ela vem evoluindo muito. Como é que a tecnologia, no momento de hoje, tem influenciado? E assim, será que o céu é o limite mesmo para esse tipo de... A tecnologia tem, a todo momento, novas técnicas estão surgindo para a cirurgia plástica, muita coisa está sendo atualizada, muitos fios novos, trações para a face, cirurgias a laser, câmeras estão sendo utilizadas a todo momento hoje na cirurgia plástica. Então, bem disseminado. Tanto no campo da cirurgia plástica para as mulheres, quanto para os homens também, em relação ao transplante capilar, isso tudo tem surgindo muita coisa nova, interessante, que tem que ser buscada tanto fora quanto aqui os próprios cirurgiões do Brasil, muito competentes, que criam, sempre estão inovando esses novos procedimentos, novas técnicas. Que bacana, que bate-papo legal. Tá aí, gente, informação, né? É importante se informar, procurar o seu profissional. Acima de tudo, claro, a saúde, mas a beleza também é importante, a autoestima, não é isso, doutor? Sim, perfeitamente. A autoestima da mulher, ela é a coisa mais importante para uma boa relação com toda a sociedade. Sem dúvida. Quero agradecer aqui a presença do médico cirurgião plástico, doutor Felipe Pitella, falando aqui sobre cirurgia plástica das mais diversas no país, né? E, enfim, a importância de se procurar o profissional adequado, o profissional que esteja vinculado ao Conselho, né, de Cirurgia Plástica Nacional. Obrigado pela presença, viu? Obrigado a você, Cláudio. Bom, minha gente, assim nós vamos encerrando essa edição do Sim Notícias, agradecendo a você pelo carinho, mas querendo que você também deixe a sua mensagem no nosso canal no facebook.com/tvC Linhares, reveja esta entrevista no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste número que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.